Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Negócio de Ação, o podcast que traz empreendedores para compartilhar sua história aqui conosco. A cada episódio, uma sensação, experiência, insights, dicas super valiosas para você que já empreende, aplicar aí no seu negócio. Mas para você que admira esse mundo do empreendedorismo, aprender muito. E muito mesmo, porque além do episódio que você vai assistir hoje, que está fantástico, nos episódios anteriores tem dicas super valiosas. E eu aconselho fortemente você a assistir depois que terminar esse daqui. Mas antes disso, eu vou pedir para você pegar esse link do YouTube que está aqui embaixo e compartilhar com todo mundo que você conhece. Assim você ajuda a nossa comunidade a crescer cada dia mais e mais. E por último, antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, que é muito especial, entra lá no nosso Instagram, do ícone verdinho, negócios_e_ação. Vamos lá, no episódio de hoje, temos como convidado o William Fernando da Silva. Ele vem de uma sólida base comercial, herdada de seu pai, que possuía uma oficina e desde cedo demonstrou habilidade natural para lidar com as pessoas e que fez-se apaixonar pela área comercial. William construiu uma carreira em Londrina, onde atuou no setor agrícola e passou por grandes empresas. E, além disso, exerceu funções que variaram entre comercial e gestão. Com sua formação acadêmica concluída e um vasto leque de especialidades, ele se uniu ao Grupo Sagace como sócio. E o Grupo Sagace hoje tem mais de 16 anos de experiência, cujo foco está na estruturação, reestruturação e expansão de negócios. E hoje ele vai compartilhar com a gente sua trajetória, experiências e, é claro, dar dica também da área de consultoria para você não cair nas armadilhas do empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, William, ao nosso podcast. Olá, Fernando, Eric, eu que agradeço pelo convite. Negócios e ação faz todo sentido aí com a minha trajetória, com o meu negócio atual, né? E é sempre muito bom poder compartilhar experiências para que as pessoas não caiam em armadilhas, né? Hoje a gente sabe que o mercado empresarial está cheio delas e o nosso objetivo é esse, poder trazer uma leitura mais da estruturação de negócios, reestruturação e principalmente tudo aquilo que tange a expansão no mercado empresarial. Então espero poder contribuir pelo podcast, né, pela iniciativa e mais uma vez agradecer muito por esse grande convite. Bacana. William, conta pra gente, quem que é o William? Nascido, onde nasceu, é aqui de Londrina, não é, casado? Quem que é o William CPF? Vamos lá, William CPF, né? Não é fácil falar da pessoa física, né? Acostumado a falar de negócio, de empresa. O William, pessoa física, tem 37 anos, né? Casado com a Ingrid, pai de 2 meninos, do Lorenzo, de 9 anos, e do Vicente, de 3 anos. Eu sou de Sertanópolis, essa grande metrópole aí de 14, 15 mil habitantes, pertinho, onde eu tenho um carinho, onde eu basicamente estou todo final de semana, né, que realmente é uma terra que nos ensinou muito. E como bem citado pelo Eric, foi de onde eu tirei toda a minha estrutura, a minha base, né, as minhas raízes vieram de Sertanópolis. O meu pai foi mecânico, né, a vida inteira, e eu sou da época que não era cliente, mas era freguês. Né? Freguês. Então, né? Meu pai ensinou da sua forma totalmente empírica de como é lidar com pessoas, de como é ter relacionamento, de como é fidelizar pessoas no mercado empresarial e principalmente na vida privada. E aí, de lá então, meu pai faleceu em 2004, dia 5 de 2 de 2004, e aí foi uma reviravolta na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E aí, a partir disso, eu tomei como uma lição, né, para mim de vida, né, de superar obstáculos, desafios, né, entendi que tudo aquilo que ele me trouxe lá em Sertanópolis seria muito bem utilizado nos dias atuais aqui em Londrina. Me mudei para Londrina em 2008, né, na qual trabalhei numa empresa agrícola, passei por uma outra grande empresa a nível nacional e internacional, e aí até chegar na Sagace Consultoria Empresarial, na época denominada dessa forma, em 2011, 2012, com o da Silva, meu irmão, CEO, né? E até hoje, né, sendo um dos sócios responsáveis por toda a expansão do grupo e dos clientes aí a qual a gente atende. Caramba, que história, hein, cara? Já começamos bem, hein? É. Já começamos bem, hein? Cara, tá, mas e aí, William? Então você começou, na verdade, a trabalhar mesmo, de fato, para fora, né? Sem ser com o seu pai ali. Você começou não empreendendo, você começou como CLT. CLT.
Quando meu pai faleceu em 2004, eu fiquei ainda 2 meses na oficina com os meninos, né? Então tinha o Marquinho e o Zé, que eram as pessoas que trabalhavam com meu pai, que até hoje são vivas e são amigos nossos, da família, como se fossem irmãos. E aí eu fui trabalhar, minha primeira experiência foi numa cooperativa. Então eu trabalhava num caminhão, com rodo, puxando grãos. Caramba! Fiquei lá durante 3 meses, né? Porque já não fazia sentido, né? A experiência da oficina sem o meu pai. E ali eu comecei a entender o que era a vida, né? Pô, eu tenho que correr, não tenho mais ninguém por detrás que vai me trazer essa sustentação, né? E foi um momento que realmente eu comecei a ter maturidade profissional e comecei a buscar coisas dentro do mercado corporativo. E uma coisa legal que depois que eu saí de lá, eu entrei num supermercado, né? Durante 4 anos, né? No supermercado de Sertanópolis. E foi minha primeira experiência com o público, né? Eu era pacoteiro, morria de vergonha, super tímido, gaguejava para conversar com todo mundo. E ali eu tinha que empacotar compra de clientes. E aí eu fui me soltando, fui conversando com pessoas. E aí fui identificando esse lado mais comercial. Quando eu percebi que pessoas faziam filas no caixa onde eu estava empacotando, porque gostavam do meu atendimento. De conversar, de descontrair. E ali eu fui pegando gosto na coisa, né? Então eu falo que toda experiência, se bem feita, bem trabalhada, vai te trazer aí um grande retorno futuro. Então tudo que eu fiz a partir do falecimento do meu pai começou a me conectar com pessoas, que é o que eu faço hoje 24 horas por dia. Olha que sensacional. A gente não para, na verdade. Né? Quem empreende... É que a gente lida com pessoas o tempo todo. Resolvendo problemas ou não, sempre está ligado a pessoas. A não ser quem mexe com sistemas, eles têm uns... Mas é pessoas por trás, né? Muitas pessoas. Né? Então, assim... Mas tá, aí você começou lá, veio, trabalhou dessas duas multinacionais. Uma multinacional, né? Isso. E uma empresa grande do segmento. Perfeito. E aí depois... Como é que foi a iniciativa de vir para a Sagace? Que tamanho que era a Sagace? Qual que era a representatividade dela? Por que veio? Por que veio, né? Uma outra coisa interessante, eu e o da Silva, na nossa adolescência ali, até enquanto meu pai era vivo, nós não tínhamos muito contato enquanto irmãos, porque ele sempre foi mais do mundo, né? Então o da Silva já estava em Londrina, já era um cara desprendido, já tinha suas metas e objetivos, e a gente não tinha muito contato. Aí eu vim para Londrina, o meu primeiro serviço em Londrina, que foi nessa empresa agrícola, foi um professor de faculdade que me orientou, que me indicou. E depois desse período, a minha vida de ir e vir de Sertanópolis para Londrina estava muito difícil. E aí foi quando o da Silva, a qual eu tenho muita gratidão, falou, você não quer morar comigo? Eu não vou te cobrar nada. Só que eu não consigo ver você fazendo essa vida de louco. E eu quero te proporcionar algo bom. Eu falei, poxa, com certeza. Né? Tô já trabalhando, já estou estudando. Morar aqui, então, seria fantástico. E aí, nesse morar com ele, eu começava a escutar ele falando. Ele dava aula, a vida inteira do da Silva foi na área acadêmica, mas ele já estava entrando no mercado de consultoria. E aquilo sempre ia mexendo comigo. Nunca diretamente tínhamos uma conversa. Mas quando foi de 2011 para 2012, que eu estava muito bem numa empresa, ele me convidou. Falou, olha, eu estou com alguns consultores, mas eu preciso ter mais segurança no trabalho. Né? Chegou o momento de eu não focar só na área acadêmica, mas entrar de fato para o mercado de consultoria. Você quer fazer parte? Eu falei, claro. Qual que é a minha garantia? É igual o Paraguai, a garantia sou eu. Nós vamos ter que correr atrás de mais clientes, nós vamos ter que fazer a coisa acontecer. Eu sou da área de pessoas e você da área comercial. Já deu um casamento. E ali a nossa conexão, ela triplicou. E aí eu resgatei o passado, né, da nossa infância, da nossa perda. Né, e ter mais uma perda seria algo realmente muito doloroso. E ele falou, quer saber? Somos irmãos, somos da mesma família, temos muito respeito um pelo outro. E por que não ter negócios? Então, da Silva é uma pessoa sempre respeitada em sala de aula. E eu falei, vou seguir os passos, vou contribuir. Né, vamos fortalecer a Sagace, que era só consultoria no momento. E aí a coisa foi pegando corpo, pedi demissão, cumpri ali um aviso, fiquei com seguro, porque eu também tinha minhas despesas, né, as minhas necessidades. E graças a Deus, no primeiro mês, nós já fechamos 2 clientes. Aí eu falei, pô, acho que eu tô virando empresário. Né? Sair do CLT, né, de ter ordens, de ter ali regras, compromissos, muito mais, como que eu posso dizer, mais na caixinha quadrada. E aí eu comecei a ver um horizonte. Eu tinha 24 anos na época.
E aí a coisa foi pegando corpo, até a gente basicamente chegar no que é a Saga-se hoje, depois de quase aí 16 anos, né, de fundação do grupo. Ah, que bacana. Bacana. Antes de a gente entrar especificamente na área comercial, você falou que teu pai tratava os clientes como fregueses, né? Hoje, você olhando, com o conhecimento que você tem, o que você acha que ele fazia de diferente para poder você ter aprendido com ele, admirado, já ter notado que ele tratava diferente, né, as pessoas na época? O Eric, que legal. Assim, eu já participei de alguns podcasts, vejo muito podcast, assisto muito seminário, fórum. E o que meu pai tinha de diferente? Ele era ele mesmo, né? Ele nunca se moldou. Ele nunca trouxe técnicas de fora. Ele nunca participou de uma faculdade, ele nunca teve um manual, não teve uma consultoria. Uhum. Então, o que mais me fez admirar o meu pai é que ele era espontâneo. Era dele. As pessoas gostavam dele de graça, né? De ir lá fazer um serviço, ele falava daquele jeito, paga uma pinga aí, tá tudo certo. Não, depois você vê. E cidade pequena tinha muito sitiante, ainda tem. Então, a maioria dos nossos clientes eram essas pessoas. Então, todo dia o pessoal levava fruta, levava carne pro meu pai, chamava para pescar, chamava para jantar fora. E falava, mas como é que ele pode, né? Nós, uma família humilde, pessoas que tinham um poder aquisitivo alto e queriam estar com meu pai, né? E um fato curioso é que quando ele faleceu, no domingo, na segunda-feira, anunciaram na igreja, né, que seria fechado o comércio para as pessoas descerem no enterro dele, que foi às 17 horas. Cidade pequena tem isso também. Tem isso. Fecharam as 2 capelas. Eu contei, tinha mais de 24 coroas de flor. Nossa. Então tinha mais de 2.000 pessoas, pela estimativa do que eles falaram. Então isso trouxe muitas coisas, mas ele sempre teve a sua essência. Ele nunca buscou em alguém, né, ou ser quem não era para tirar algum proveito. Uhum. E é o que eu da Silva, e que é o DNA da Saga-se. A gente tem uma característica, a gente não molda, a gente não é corrompido por absolutamente nada. Por valores esses que foram agregados no passado e que hoje fazem toda a diferença para a nossa história. Eu acho que quando a base vem forte... Exatamente, né, as raízes são fortes, né? A árvore... E é engraçado, porque o que você falou, meu pai sempre foi ele mesmo. Mas eu acho que o respeito que ele tinha, até por saber, talvez, precificar, né? Porque, depois você me paga uma pinga. Quer dizer, foi coisa simples. Não precisa me dar em dinheiro. A pessoa acaba pagando, né? É normal. Mas eu acho que mais importante que tudo, acho que era o respeito que ele tratava as pessoas, talvez, né? Não conhecia o seu pai, mas, assim, a pessoa que cativa... E é engraçado, porque quando você tem confiança na pessoa, né? Você chega lá, você deixa teu carro para arrumar, cara, você não quer saber. Todo mundo tem o seu mecânico de confiança, na verdade, né? E cidade pequena é mais ainda, porque se começa a não fazer um bom trabalho, um fala pro outro, da mesma forma, né? Que é fácil, é difícil fazer o nome, mas para queimar o nome é rapidinho, ainda mais cidade pequena. Então acho que teu pai tem isso. E assim... Conversando, eu conheço mais o da Silva, né? A gente já me deu aula, tudo. Isso. Mas eu vejo que vocês têm isso muito em comum. O da Silva já comentou de você comigo e eu vejo esse mesmo carinho e respeito que você está falando agora, eu vejo que ele também tem por você. E realmente é recíproco. Parabéns aí para a família. Exatamente, é recíproco. Às vezes a gente não fala um pro outro ali, né? É coisa de irmão, né? Coisa de irmão, de sócio, né, da Silva? Mas a gente tem isso, né? É o que realmente nos fortalece. Tem um ditado que fala que tem gente que é tão pobre, que a única coisa que lhe resta é o dinheiro, né? E a gente tem muito valor agregado, né? Então, tem o Rufino que fala também, né? Que ele já quebrou várias vezes. Na realidade, ele ficou sem dinheiro, mas ele nunca quebrou. Nunca quebrou. Porque ele sempre teve crédito, ele sempre teve hombridade, caráter com as pessoas. Então, a Saga se passa por dificuldades, já passou, já superou, mas a gente senta para conversar com pessoas em comum. E a gente tem a mesma sensação de que eu tive quando meu pai faleceu, e de ver homens barbados chorando, sabe, sem acreditar. E depois de 20 anos eu na cidade, eu ver clientes que eram do meu pai, vim conversar comigo, vim me abraçar e lembrar ainda da pessoa, não propriamente do negócio, que é o que realmente criou-se dentro do nosso DNA. É o legado que deixou. 100%. É o legado que ele deixou tanto para mim quanto para o da Silva. O da Silva nunca foi muito de sujar a mão. Nunca gostou, né? Mas ele sempre esteve ali. Mas enquanto ele não quis, ele saiu, deu as caras em Londrina sozinho, se virava, porque ele tinha um propósito. E eu falei, bom, agora chegou a minha vez também. E juntos
somos cada vez mais fortes. Chegou num ponto que achei importante. Você falou assim, pô, a gente, como qualquer empresa, por mais que a gente é uma empresa de consultoria, qualquer empresa passa por dificuldades. Qual foi a maior dificuldade da saga, assim, no começo, assim? Foi o conflito de ideias entre irmãos? Qual que você acha que foi o desafio que você falou assim, cara, se a gente romper isso aqui, a gente vai colher lá na frente, assim? O primeiro foi essa questão de conflito de ideias. Então, eu vim do mercado CLT, mas que eu tinha uma bagagem muito forte de processos, de indicadores, de cobranças, de metas. Mas o da Silva tinha a experiência do dar aula, de estar no palanque, de ter visibilidade, né? E aí teve, sim, um pequeno conflito de ego, né? Não, mas eu sou o fundador. Não, eu estou trazendo você. Não, e tudo bem, então você vai lá e eu não vou. Você vai conseguir rodar sem eu? Aí ficava naquele jogo, né? Mas o grande paradigma, o que foi algo disruptivo para nós mesmos, foi entender que cada um tinha a sua especialidade, que cada um era bom dentro de uma atividade, e quando a gente começou a focar nisso, e veio o nosso terceiro sócio, que é o Thiago, que é diretor de projetos hoje, as coisas começaram a se complementar. E aí eu falo, né, que muitas vezes você tem que dividir para multiplicar. Dividir um pouquinho da visibilidade, dividir notoriedade, dividir um pouquinho quem teve a ideia, quem trouxe a solução, para as coisas lá na frente elas conseguirem. Até por questão de reconhecimento. Perfeito. Acho que o ser humano precisa ter reconhecimento. Né? A questão da meritocracia é fundamental dentro de qualquer empresa. Né? Além dessa quebra aí de rupturas, né, de ego, de ser irmãos, que não tiveram talvez um passado muito próximos, né? Aí também teve a questão do mercado. Nós éramos em 3, nós não tínhamos uma unidade própria. Até antes de você chegar aí, quando que chega o Thiago? Thiagão, vamos lá. O Thiago, ele sempre foi gestor de banco, né? Então o Thiago estava em São Paulo, da Silva foi ministrar uma palestra lá, ele era do Itaú. E aí conversa vai, conversa vem, gostou, começamos a conversar. Coincidentemente, a família do Thiago já morava em Londrina. Ele, eu não sei se ele estava desgostoso por uma questão pessoal, profissional, não estava se sentindo mais tão realizado. E aí a gente fez o convite. Né? Ele sempre trabalhou com a parte financeira, mas que um banco hoje tem muita questão de compliance, de normativas, de manualizações. E a gente falou, poxa, tá precisando dessa peça, né? Que tem uma visão mais de processos. E o Thiago, legal, que ele é o apaziguador. Porque há muito tempo atrás, eu e o da Silva, a gente tinha brigas feias, sabe? De quase chegar em vias de fato. Nossa. Então, a gente estava no 7º andar ali do Palhano Prêmio. Se a janela abrisse um pouquinho mais, um jogava o outro. E o Thiago teve esse papel fundamental, que não é só da expertise, mas é de trazer equilíbrio. Equilíbrio dentro de uma sociedade. Né? O problema não é ter sociedade, o problema é ter sócios ruins. E a gente nunca teve isso na Sagace. Então ele trouxe o equilíbrio, ele fez a gente entender essa sinergia, essa conexão, e aí as coisas fluíram. Aí o Thiago veio em 2012. Então eu entrei em 2011, passado quase um ano veio o Thiago, e ali a gente blindou. E coincidentemente é Luiz da Silva, William da Silva e Thiago da Silva. Nossa! Então deu certinho. Mas ele é parente também? Não, graças a Deus não é parente. A galera que olha o cartão ali, acho que é tudo parente. Tudo familiar da empresa. Acho que é tudo familiar da empresa. Mas o Thiago é um irmão nosso de coração aí que a gente tem com muita gratidão. Tá. E aí depois, então, primeiro foi o conflito de ideias. Depois teve o mercado. Que hora que deu uma... Você falou, opa, tá apertando aqui. Nós começamos a atender um cliente, pode falar o nome? Pode. A Casa da Cachaça. O Gil e o Tô, né? Que eram os donos, sempre foram os donos, o Tô. E aí nós fomos vender um diagnóstico, que é o nosso produto principal, que é o Business 360 hoje. E aí quando nós fomos para apresentar o coworking do prédio onde o da Silva morava, nos Jardins, ele estava ocupado. E falei, e agora? A gente não tinha uma sala, não tinha um escritório, não tinha um ponto físico. E vamos ter que apresentar na sala da casa do da Silva. Uma sala, uma mesa um pouco maior que essa, um calor desgramado de Londrina, de uns 36 graus, sem ar-condicionado, com a minha mãe na frente na cozinha fazendo um café para nós, e nós naquela situação mais constrangedora, de falar de mercado, de imposição, de autoridade, numa sala de cozinha. Então foi ali um tapa na cara dos três. Ou a gente se profissionaliza, ou a gente entende o que é o mercado de consultoria, ou a gente agrega valor desde o nosso marketing pessoal à nossa estrutura, ou a gente nem dá sequência nisso. Porque nós vamos passar vergonha. Então chega no momento que não é só ter o intelecto, não é só o capital humano. Você tem que ter autoridade.
né? A gente fala do ser conhecido e reconhecido. Ali a gente estava nem sendo um nem outro. As expectativas foram quebradas. As pessoas entraram na casa do Da Silva para apresentar um diagnóstico, falou, meu Deus, imagina um médico te atender num coworking, numa lanchonete. Entra aqui, vem que eu vou fazer um laudo. A sala da cirurgia estava ocupada, então, chega aí que tem um refeitório. Tem um refeitório aqui, ó. Eu vou pegar a luva do cozinheiro. Aí ali foi o segundo tapa que a gente tomou. Atendia já uma empresa de muita credibilidade. Casa da Cachaça é um patrimônio de Londrina. Né? A gente teve o prazer de entrar, mas já foi uma segunda levantada de bola. Ou a gente muda, ou a gente já termina sem nem ter começado. Aí foi aquele negócio de olhar pra dentro mesmo. Falar, cara, o que a gente tá fazendo? A gente tá tentando explicar pro cara o que ele deve fazer e nós mesmos não estamos fazendo. Perfeito. É que tem muito isso, né? Ah, não, eu não tenho empresa, a minha empresa é dentro do cliente, né? Então a gente usava muito isso, né? Que é uma estratégia que muitas vezes é uma realidade, mas para aquilo que a gente sonhava, para aquilo que a gente almejava e levava para os clientes, não poderia ser a nossa realidade diferente. Poxa, eu estou te projetando expansão, crescimento, que você fature, que você saia de Londrina, que você vá vender a nível nacional. Mas quem está me orientando não tem isso, não consegue transformar dentro da sua operação, qual é a resposta que você dá para o mercado? Então a gente teve muito isso, né? Tanto que acabou o diagnóstico, graças a Deus eles deram continuidade, né? Por Deus e porque nós somos bons no que a gente faz, mas nós tínhamos que começar a se diferenciar do que os concorrentes estavam fazendo. Então ali já começou a falar, ou a gente entende o mercado externo e o interno, fragilidade, limitação e necessidade de investimento, ou nós não vamos conseguir se criar dentro de Londrina, uma cidade bairrista, né, uma cidade que escolhe muito bem, exige muito do profissional, prestação de serviço aqui é muito forte, né? Então foi uma grande oportunidade de fazer com que a gente entendesse qual era realmente o jogo da consultoria empresarial. E onde foi a primeira sede de vocês? A nossa primeira sede foi na Ayrton Senna, Palhano Business. Nós tínhamos uma sala, né? Então quando nós fomos para essa sala, toda branca, né? Parecia um consultório. Só que para nós aquilo já era um palácio, sabe? Aquela fachada da casa do Gustavo Lima. Na nossa mentalidade, aquilo já era maravilhoso. Quando nós colocamos uma recepcionista e um ar-condicionado na sala... Eu não preciso mais atender o primeiro telefonema. Falei, meu Deus do céu, vou morar aqui. E aquela vista para o lago maravilhosa. E aí ele falou, nossa gente, mas será que a gente vai dar conta de pagar o aluguel? De pagar agora uma pessoa? Porque nós fazíamos as horas em clientes, era receita líquida para dentro da empresa, né? Então ali a gente já se posicionou. Mas deu 6 meses, as coisas foram aumentando. E uma coisa importante, a sala de aula trouxe clientes para o Da Silva. Até hoje, as pessoas reconhecem muito o Da Silva pela sala de aula. E já ficou pequeno, né? Então tinha a sala de reunião, no fundo a recepção com a administração. Já não dava. Então em 6 meses, nós já fomos para o 12º andar, em 2 salas, e aí as coisas começaram a evoluir um pouco mais. Que legal. Foi muito rápido. Já pega uma dica aqui. Bom, eu sei que quem quiser expandir tem que contratar a Sagas, né? Mas vamos trazer alguns exemplos. Quem está em casa hoje, está fazendo bolo, alguma coisa, passa a mesma credibilidade. Se eu vou lá comprar um bolo, eu vou lá na cozinha da pessoa, não passa muita credibilidade. Como é que ela vai crescer? Por exemplo, assim, qual que é o caminho que ela tem que tomar? Porque é difícil, saiu de um custo quase zero para um custo, né, nas melhores regiões daqui de Londrina. A conta poderia não ter fechado, né? Exatamente. Como não fechou em alguns meses, né? Porque teve móveis, teve notebook, ar-condicionado, mesa, enfim, uma série de coisas ali. Contador, que não tinha contador, a gente não pagava imposto, olha só, né? Mas enfim. E aí, para essa tipo de situação, Eric, o que a gente sempre fala? A gente tem um projeto social dentro da Sagas, só que ele não é divulgado. É uma coisa mais que acontece de forma orgânica. Então, chega uma pessoa que tem um produto bom, que tem um serviço bom, que foi testado, que foi validado, mas ela não tem condição de expandir. Primeiro que a gente tem módulos internos na Sagas, que a gente leva até o empresário algumas soluções a custo zero, porque a gente também tem esse senso de gratidão por Londrina, e a gente tem que retribuir de alguma forma, mas a pessoa ela quer começar, ela quer expandir. Então, se ela confia no produto, se ela confia no projeto, no serviço, há momentos a qual você vai ter que correr com o seu negócio. Né? Eu falo que a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso.
Então, em alguns momentos é importante sim planejar, criar um plano de negócios mesmo que simples, entender o que seria o mínimo de viabilidade. Hoje foi um empresário dentro da Sagace que está começando, mas ele também não tem estrutura. Falei, cara, vamos fazer um projeto de negócio para avaliar, mas o que eu te oriento? Tenta buscar no mercado empresas que são correlatas com o seu negócio, que hoje está muito em alta, você trabalhar a questão da joint venture, ou de você ter parceria dentro do seu negócio. Para você já ter uma estrutura, para você ter um endereço físico dentro do seu cartão de visita, para você poder levar o seu cliente na sua empresa e ele enxergar o que pode ser feito. Então, hoje há muitas linhas de créditos que isso pode ser acelerado. Então, o grande segredo do mercado é ter um produto bom, ter um serviço bom, testado e validado, e depois as coisas são mais fáceis. Porque levantar capital em banco não é tão complexo quanto desenvolver um produto ou um serviço que pode ser muito bem escalonado, entendeu? Entendi. Então a primeira dica é a pessoa tem que ter um produto bom. Isso tem que ser validado já, porque validado. Se ela tem um produto bom, ela vende para os vizinhos, vende nas plataformas e tudo mais. Então ela vê que o negócio está crescendo, cabe a ela fazer um novo planejamento receita, né? E colocar esse custo no planejamento. Né? Nós atendemos um cliente lá de Curitiba, Ron Sauce. É o melhor molho que existe aí para churrasco. Ele era gerente de banco, né? Então ele se desgastou com as metas absurdas que existiam e ele começou a empreender dentro de casa. Né? Nós já conhecemos ele com uma indústria pequena, mas já existia. Mas ele começou a pensar da mesma forma. Quem é que vai comprar o meu produto? Primeira coisa que ele vai olhar lá, fabricado por o endereço, né? Ainda mais um produto alimentício, que tem uma série de restrição, principalmente para você vender no varejo. Há uma informalidade que traz resultado, mas se você que está pensando em empreender em grande escala, não pense pequeno. Né? A gente fala, você quer ser grande, você tem que começar a agir como uma pessoa grande. Procurar uma empresa que vá te dar subsídio, tá? Não necessariamente a Sagace, independente, mas procure assessoria, procure levantar um bom planejamento. Às vezes é mais simples do que o empresário pensa. Né? Às vezes o desvendar em lançar um produto é mais rápido do que ele pode imaginar. E tem muita gente de boa fé, que tem recurso, sabe, que busca esse tipo de negócios para poder ter investimento e, obviamente, poder aí expandir com o negócio da pessoa. Quando fala em planejamento, né, para nossa audiência, que às vezes não é todo mundo situado com esse tipo de jargão, digamos, que é muito utilizado nessa área do empreendedorismo, o que é um planejamento mínimo assim, que a pessoa teria que ter? Para sair do zero, assim, estou pensando em abrir um negócio. Vamos lá, vou sair da minha empresa, da minha informalidade, da minha casa. Isso. Primeira coisa, custo fixo. Então vamos entender qual é o teu custo fixo. William, para o meu negócio dar certo, eu tenho que ter uma loja de rua com fachada. No mínimo eu tenho que ter pessoas que vão trabalhar, operar para mim, ou terceirizados, ou até mesmo dentro de um regime CLT, né? E enxergar o quanto isso vai te trazer já de custo. Né? Despesa tomada, independente da venda, você vai ter que pagar. E aí dentro desse planejamento, o que é mais importante? É a gente começar a provisionar a venda futura. Pô, já validei o teu produto. Ele tem uma margem excelente. Ele tem recompra. Ele tem fidelidade. O que falta acontecer são de mais pessoas conhecerem. E aí a gente vai lá, estabelece um ponto mínimo de equilíbrio financeiro, depois um ponto mínimo de equilíbrio comercial e a meta. Que daí é onde você vai começar a ter taxa de retorno. Tem duas fases que eu falo para o produto, né? Ser conhecido e reconhecido. Então, ser conhecido é colocar em evidência. O ser reconhecido é a pessoa consumiu, aprovou, validou, aí ela já entra dentro de uma esteira de negócios e que tende aí a ter perpetuidade, expansão, ao nível inimaginável. Ou seja, isso aí a pessoa consegue fazer com uma planilha ali, com Excel, coisa planilha simples, né? E o que eu falo, né? Eu adoro receber pessoas que têm ideias dentro da Sagace. E às vezes eles não têm condição. Mas só da gente sentar, estruturar, conversar, orientar, às vezes a pessoa já vai ter um grande discernimento para poder colocar a rodar. Pelo menos as tomadas de decisões ali básicas ele vai saber. Básico vai saber. Bom, então eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que ter contador, tem custo fixo, eu tenho que ter pessoas? Tem. Você vai ter que ter um marketing mínimo, você vai ter custo de embalagem, dependendo do produto ou serviço. Tem o teu salário, você tem que ser remunerado. Você tem que ser remunerado. Às vezes a pessoa não faz essa conta, né? Fala assim, não, mas ó, se eu vender aqui, eu vou pagar. Mas, cara, é outra pessoa pagando teu salário aqui, né? Então, você tem que ter também a tua retirada ali, até para não misturar. Você acha que essa mistura de pessoa física com jurídica, as contas, você acha que mata muitas empresas? A maioria. Né? Eu sou formado em contabilidade. E se eu tiver errado, me corrijam aí. Tem um princípio da integridade.
da entidade, perdão, que ele fala que não mistura conta pessoa física com jurídica, nunca. Mas isso acontece em 90% das empresas familiares. É normal. É muito difícil. Você está fazendo um fluxo de caixa ali para a pessoa, aí tem cartão, aí tem despesa com viagem, aí tem combustível. Pô, mas a empresa não tem nem carro. Como que tem combustível aqui, né? E aí ela se perde. O empresário, ele confunde muito faturamento com lucro. São coisas totalmente distintas. Né? Tem empresas que faturam muito e tem uma rentabilidade pequena. Tem empresas que quanto mais elas faturam, mais elas entram em endividamento. E é desde a pequena empresa que fatura 5, 10, 15 mil por mês, empresas que faturam 5, 10, 15 milhões por mês, que nós atendemos e que nós temos aí um grande projeto de reestruturação. E tem que ser de cima para baixo. Você tem que mudar a cultura do empresário. A gente já atendeu um empresário que ele falava, ó, faça chuva ou faça sol, eu quero ter a minha retirada de 300 mil reais por mês. Nossa. E quando a empresa não dava, ele ia lá no financeiro, totalmente contrariado, né, pela consultoria, e pedia capital de giro para ele poder fazer retirada. É incrível, mas são coisas que acontecem. Quebra a empresa. Né? Quebram a empresa. Ele mesmo mata a empresa. Ele mesmo mata, sem nem... Né? E em alguns momentos contratam a consultoria, para daí a empresa quebrar, a culpa ser de quem? Da consultoria. Tem gente que contrata a consultoria só para colocar o problema. Só para validar a falência. Só para validar. A Saga se vem na minha empresa aqui em 2 meses quebrou. Nossa, que poder que a Saga se tem, né? Isso é para todo mundo, né? Então tem que ter minimamente entendido o que é custo fixo, o que eu preciso para fazer minha empresa rodar e qual é o mínimo de venda que eu tenho que tracionar. Aí entra eu, da área comercial, para trazer ações e sugestões que minimamente vai ter custo, investimento, para que ela possa começar a rodar e aí ter cada vez mais prosperidade. São bons assuntos esses para a gente entrar daqui a pouco. Receitas, despesas, fluxo de caixa, balanço, etc. Mas quero puxar antes algo que você disse. O empresário cresceu, ele tem que contratar pessoa. Qual que é o momento dele contratar? Porque é muito difícil, é uma decisão muito difícil, né? Muito difícil. E que todo mundo sabe, na teoria, que é lindo, maravilhoso, que você tem que contratar e colocar pessoas para te ajudar a crescer. Mas, cara, na prática, quando que é o momento de fazer isso? Quando a gente está na fase de diagnóstico, então a gente faz uma avaliação 360 da operação. Uhum. Né? E umas coisas que a gente abomina, empresas que são inchadas. Né? Então nós para definir a contratação de alguém tem que ser realmente algo necessário. Então, exemplo, eu já estou saturado na área comercial, eu já tenho um limite de ligações, de visitas, de atendimentos. E eu sei que pessoas na área comercial bem treinadas vão trazer resultado, porque a gente tem indicadores que vão trazer e vão resultar nesse montante. Agora, quando o empresário ele não quer operacionalizar algumas coisas, quando ele fatura minimamente o ponto de equilíbrio financeiro e que ele quer começar a automatizar muito, a gente tem que cortar. Então, qual que é o momento ideal? Quem é a pessoa? Qual é a função? E a principal pergunta que o empresário tem que fazer: qual é a taxa de retorno que essa pessoa vai trazer? Na produção, no financeiro, no estoque, na vendas. Pô, como que eu vou mensurar no estoque? Claro que você vai mensurar a baixa de perda, né? O índice de inventário, Isso. de quebra. Né? Se é uma empresa gastronômica, principalmente na cozinha, a quebra que tem. Então tem cozinhas que perdem aí 20% da compra. Se você colocar no final do mês, você paga 3 pessoas para fazer gestão de estoque. Contrata uma. Mas aí o empresário tem que enxergar essa conta. Tem empresários que abrem demais a mão e aí quer contratar todo mundo sem ter necessidade ou condições financeiras. E já tem outros que não, que eles preferem fechar o olho para algumas coisas, ver que está perdendo, que está saindo entre os dedos, né, o dinheiro, e aí deixa a coisa rolar. O nosso papel é ser chato. Né? Nós não somos papagaio de pirata. A gente está ali para falar a verdade. Se ele não quer ouvir, vamos rescindir contrato e está tudo certo, não tem problema. Mas essa decisão é mais fácil quando a empresa já tem um certo corpo, né? Perfeito. E para a empresa pequena, aquela pessoa que montou um pet, tá ela lá sozinha, cuidando dos bichinhos e fala, meu... Perfeito, olha contrato que legal. Contrato ou no contrato? Que hora que eu contrato? Ou eu contrato ou deixo de atender 1 ou 2 pets por dia, né? Pois é. A Saga-se. Então chegou no momento que era eu, da Silvia e o Thiago. Primeiro porque nós tínhamos essa centralização. Não porque nós somos os melhores e ninguém vai fazer mais do que nós. Por ser dono, é normal a gente ter esse pensamento e muitas vezes isso acontece. Só que nós trabalhamos por horas técnicas. Se eu faturo 50, eu quero faturar 100, ou eu vou triplicar o valor da minha hora, que não vai acontecer, ou o que eu preciso fazer? Colocar pessoas que vão trabalhar dentro do meu ecossistema
que vão ser bem remuneradas e que vão trazer receita para a minha operação. Então é simples, eu estou com demanda, eu estou com ligações, eu estou começando a ter atraso em entregas, eu estou começando a ter pessoas querendo a minha atividade. Opa, chegou o momento de eu ter minimamente uma recepcionista para poder fazer um pré-venda, um venda e um pós-venda, para poder prospectar, e eu preciso ter pessoas no operacional. Quanto mais pessoas eu tenho na linha de produção, que é o caso de uma consultoria que começou do zero também, maior é o meu resultado. É claro, desde que sejam pessoas capacitadas, que vão entregar também dentro de um padrão exigido, né, pela sua empresa, e que certamente vão corresponder à sua marca da mesma forma com que vocês fazem também, entendeu? Então é a taxa de retorno, entendeu? Se tem oportunidade, a Saga-se, quando ela começou, ela atendia 3 áreas. Aí toda vez que a gente estava em atendimento, o cliente precisava de um financeiro, nós não tínhamos. O que acontecia? Além de perder receita, o concorrente entrava no mesmo cliente. Aí que a gente falou, opa, calma aí. Vocês davam um espaço para o concorrente entrar, até por não atender. Por não atender, por não ter confiança em trazer pessoas. Aí que a gente foi quebrando mais, sabe, objeções, paradigmas. Falou, não, calma aí, vamos se tornar aí uma consultoria de A a Z. O que o cliente colocar na mesa, eu tenho para poder solucionar. Dobrar faturamento, blindagem de concorrente e índice de satisfação com o meu cliente. Então, são coisas que a gente tem que estar antenado para não perder o time. Você falou um negócio que é bacana. Você falou assim, pô, vamos dobrar faturamento, vamos, né, até da empresa. E a empresa em si? Às vezes a pessoa já tem uma boa gestão, ele quer faturar mais, que nem vocês também queriam faturar mais. Adianta só colocar mais pessoas? Não, de forma alguma. Hoje o colocar mais pessoas, ele vai te trazer mais responsabilidades do que retorno. Então por isso que a gente fala, né? Eu tinha um diretor comercial que falava que o maior patrimônio de uma empresa não são as pessoas certas, que aí é uma grande diferença. Então, o que é importante entender? Para qual atividade que essa pessoa vai entrar? Ela vai trazer retorno? Qual é o retorno mínimo esperado? Quando a gente contrata alguém, independente da área, ela tem lá no mínimo 5, 6 KPIs. São indicadores de performance. Uhum. Se ela não atender minimamente com 80%, 70% da performance, ela está fora. E aí a gente tem que ter interpretação. Se é a vaga que está errada ou se é a pessoa. Que muitas vezes o canal é perfeito, a atividade é maravilhosa, mas quem executa não consegue. E aí eu coloco 10 pessoas, não faço gestão das 10 folhas de pagamento, 10 rescisão, férias, 13º, sem contar que possa ter de reclamatória aí, vai quebrar o negócio. Então tem que ter muita análise. Para uma pessoa, para 10, para 20, que é o que a gente faz. Na orientação desde a contratação, mas quando chega nesse momento, a gente já tem N motivos para que ela entre e traga o resultado esperado. Bacana. A gente estava falando daquela questão de, você citou, tem muita gente que ainda confunde faturamento com receita. Você pode até explicar um pouquinho o que seria a diferença do faturamento e do fluxo de caixa ou da receita? E se ainda existem empresas que confundem nos dias atuais esse conceito? E lucro, né? E lucro, né? O que sobra, né? Falam que faturamento é vaidade, lucro é ajustado e o que vale mesmo é receita líquida. Né? Então, as pessoas elas acreditam que faturar 2, 3 milhões, nossa, que maravilhoso, a minha empresa ela desenquadrou, ela está no lucro real agora, faturamos 3, 4 milhões por mês. Só que ela não se dá conta que para manter uma operação dessa, ela tem no mínimo ali 1.500 a 2.000 linhas de despesas e custos operacionais. Se ela não entender que se dentro de um determinado mês ela não tiver um ponto de equilíbrio, ela pode trazer uma alavancagem de crédito terceiro que vai arruinar o negócio, que vai alavancar tanto a operação que ela não vai conseguir honrar com fornecedores, que ela não vai ter mais elasticidade em negociação, que ela não vai poder mais dar margem para poder barganhar na ponta, para poder se diferenciar com concorrentes. E aí ela entra num lobby tão perigoso que 3 milhões de faturamento, ela começa a gerar 3,5, 4 de despesas. Então, empresário, tome cuidado. O faturamento não é lucro. A última linha, o fluxo de caixa, demonstração aí do fluxo da operação, é que realmente vale a pena dentro de um negócio. Então, a gente fala muito de expandir. A gente só expande depois de ter aí 3 situações, né? Do FIC, fidelizado, qualificado os processos, e aí sim eu vou pensar em expansão.
Do contrário, quando um cliente fala, eu quero vender mais, fala, eu também. Que lindo. Todo mundo. Mas deixa eu entrar dentro da sua empresa primeiro. Deixa eu entender se você está preparado. Ou pior, a gente começa a criar campanhas e ações de venda, não entrega, há rupturas de estoque, a gente se queima nosso corredor comercial e aí depois para você ter um resgate é uma coisa basicamente que impossível. E muito mais caro também. E muito mais caro. A reativação é muito mais complexa do que uma prospecção. Absurdamente. Isso acontece muito na nossa área de software aqui. Às vezes o cliente ele quer automatizar um processo, só que o processo dele é o caos. Então a gente fala que isso é automação do caos. Ele está automatizando um processo que já está todo torto, entendeu? Então começa já torto. Começou errado. Começa torto, só sai mais rápido. Vai sair torto também. E o cara fala assim, não, mas agora eu tenho software. Agora tem sistema. Agora tem um BI aqui. Não, louco. Se tem sistema, tá certo. Se coube no sistema, tá certo. Automatizado. Pior que é verdade. Não é? Ele chega e mostra o celular dele. Olha minha empresa aqui como tá maravilhosa. Nem ele sabe o que tá acontecendo. Ele tá vendo contagiro aqui e tal, né? E no verde, no vermelho, ele não quer nem saber. Mas é bacana. Então, assim, o conceito é fluxo de caixa e a última linha que importa. A gente fala 100%. Faturamento, minha margem é alta, meu lucro é tanto. Se pegar o desenvolvedor de site, dá pra falar assim, ó, se eu tiver no negativo, deixa verdinho, então, cara. Pelo menos não tá iludido aqui, ó. Muda lá. Mas olha como que é legal. Tem empresários que contratam a consultoria e quando a gente vai fazer a prestação de conta, né, que a gente coloca o status report da operação, chega no financeiro ele não quer ouvir. Não, isso aqui eu não quero ouvir, não. Tá. Não, deixa, depois a gente vê. Porque ele tá tão acostumado a se auto-sabotar dentro do processo que ele vai deixando para segundo plano. Né? Vai deixando para segundo plano. Porque ele não quer enxergar o que está acontecendo. Para ele, a empresa dele está próspera, está abrindo unidades, está contratando, ele está morando bem. Então é isso que vale para ele. Entendeu? É o status. Não, minha empresa sempre ficou aí no prejuízo, né? Nós estamos acostumados já a pegar capital de giro todo mês, faz parte, vai entrar agora um BNDES, vai entrar um Pronamp. A gente fala, esse cara já está tão acostumado, habituado com isso, né? Que vai ser difícil você mudar essa cultura, né? Do que ele acha que é certo. Mas, de fato, é uma situação bem constante. E ainda tem, atualmente ainda existem empresários que fazem essa confusão de faturamento com receita e tudo. Todos. Eu não vou dizer todos assim, né? Porque a gente atende, graças a Deus, grandiosos empresários. Mas tem empresários que desconhecem disso. Né? Tem empresários que eles olham a conta do banco. Aí é um outro problema, né? Às vezes ele recebeu muito naquele dia. Fala, não, bem rico. Lembrado. Não, ou quantos a pagar? Pode me transferir pelo menos 100 mil disso aí para mim. E não olha o futuro. E não quer nem saber. Não vê que amanhã vai entrar um. Aí ele não tem um plano orçamentário, ele não tem um fluxo de caixa bem alinhado, ajustado. Da outro dia, já começa a faltar. E o que é pior? Tem muito empresário que está sangrando empresa, que está investindo em pessoa física, que eu concordo e tem que fazer, mas não tudo. Né? E aí ele olha para a empresa e fala assim, Saga, assim, minha empresa precisa vender mais. Fala, como vender mais, cara? Você está comprando um terreno por mês, você trocou de carro 2 vezes no ano, calma. Né? Eu não vou olhar isso. Se eu olhar dentro de uma DRE, isso aqui é tudo ativo circulante, cara. Fica tranquilo, você não está com prejuízo. Agora você está sangrando o teu negócio. Né? Você está imobilizando ela, tá legal, mas vamos ter equilíbrio. E o empresário não quer saber. Tá comprando casa, tá comprando apartamento. Às vezes ele tá achando que tá prosperando ali o CPF, mas ele tá matando a empresa. Literalmente tá matando a empresa. Daqui a pouco vai ter que vender tudo pra... E a dor é essa, porque quem trouxe até ali para ele foi a empresa. E ele não consegue mais enxergar isso. Sabe? Ele já ficou tão refém do dinheiro, né, que ela tem. E aí sobra muitas vezes para consultoria. E como falar? Como quebrar essa objeção, William? Falar pro cara, falar assim, cara, às vezes o problema da tua empresa é você. Ó, que lindo. Isso é maravilhoso. Eu tô com 37, né? Então eu tô mais aí de 12 anos na consultoria. Então no começo eu tinha muita reserva para falar isso, porque é uma coisa diferente, difícil, né? Falar pro cliente, o cara que tá me contratando, falar que ele tem... Como assim? Eu te pago para falar bem de mim, né? Só que a gente passou de um senso de conservadorismo e a gente tá começando a ser mais radical. Porque, querendo ou não, isso reflete na Sagace, porque se ele quebra um problema, entre aspas, nós somos responsáveis solidários com a operação, e o nosso papel não é ser papagaio de pirata. Né? Uma consultoria de verdade, ela tem que falar a verdade. Cara, é o seguinte, né? A gente já trocou 10 pessoas aqui, por que não deu certo? Porque você não serve. Você já teve 3 empresas de consultoria aqui dentro do seu negócio, por que não deu certo? Porque você está errado. Você quer imputar uma coisa que você não compra, que você não aceita.
Então hoje, como eu já estou ficando mais velhinho já, então eu já não tenho mais tanta paciência. Só que isso ao contrário do que eu imaginava, está me trazendo mais clientes. Porque eles querem isso. Né? Hoje eu estava conversando com o Ian, que é um cliente nosso, que é do Arnaldos, e a gente está na estruturação de expansão. Ele falou, olha, eu gostei de você. Primeira vez que eu falei com ele. Porque o que você tem que falar, você vai falar na cara. Eu falei, com certeza. Não vem me procurar para achar que eu vou falar coisas bonitas. Passar a mão na sua cabeça. Não, às vezes nem em casa eu falo coisa bonita. Até peço perdão para minha esposa aí. Imagina para o cliente que me contrata a Saga-se em si para trazer o que realmente para trazer a solução dentro do negócio dele. E às vezes a solução não está nele. E a gente vai buscar essa solução fora ou internamente, mas para que ele tenha prosperidade. Isso é legal. Então, na verdade, vocês, por exemplo, vocês identificaram lá, sei lá, falta um gestor financeiro. A Saga-se também vai atrás desse profissional para resolver esse problema. Nós temos dentro do grupo Saga-se uma empresa que é a Humanize, que ela trabalha com a parte de gestão de pessoas, recrutamento e headhunter. Então, no diagnóstico ou numa consultoria em execução, o que mais a gente faz é trazer pessoas para poder aumentar quadro, quando a empresa está em expansão, ou substituir. Então, exemplo, olha, tem hoje um diretor que é financeiro, mas ele é diretor financeiro porque ele foi colocado ali. Mas ele não é financeiro. E ele assumiu. Então, a gente vai atrás de um profissional para que a empresa tenha muito mais esse lado profissional. Né? Tenha muito mais um padrão dentro dos negócios. E aí, ao contrário do que as pessoas pensam, a consultoria não entra para demitir ninguém. Né? Os colaboradores, gestores, cargos táticos e estratégicos são os nossos pilares de apoio. Então, a gente precisa muito ter essas pessoas qualificadas para que o nosso trabalho, de fato, tenha resultado. Entendeu? Então, de fato, é um 360. Empresário, a consultoria e os profissionais. E os que não são bem profissionalizados ainda, mas que tenham caráter, ética, que tenham postura, que queiram crescer, a gente tem processo de trabalho de treinamento, capacitação, sabe, de padronização. Né? Porque hoje mão de obra está escasso, capital humano está escasso. Então a gente tem que saber otimizar e potencializar o que cada um tem de melhor. Então tudo isso a gente faz também. Você falou do grupo Saga-se, tem o Humanize. O que mais que compõe o grupo aí de soluções? Legal. Então a gente tem a Humanize, que é de recrutamento e seleção. Nós temos a Potencialize, que é uma agência de marketing que a gente tem internamente para atender alguns clientes específicos, mas em principal para atender o grupo mesmo. Né? Nós temos a Tributarize, que é uma empresa de recuperação de créditos fiscais e elisão, planejamento. Nós temos a Viabilize, que trabalha com todo o processo de expansão, então projetos de negócio, né, que é o Business Plan Offshore, que é de levar e trazer empresas fora do país, que a gente faz também. E por último, que nós hoje somos franquias também, o Grupo Saga-se tem franquias, nós temos a franquia, e se vocês verem depois, tudo tem o Y, que cuida das nossas franquias, do nosso escritório, e a Saga-se também hoje tem a expertise em formatar empresas que queiram ser franquias. Então, todas essas empresas correspondem ao Grupo Saga-se. Então, eu falo para o empresário, cara, você sentou comigo ali, com o da Silva, com o Thiago, alguma solução nós vamos te entregar. Vai sair. Não, você não vai sair daqui se não tiver uma solução que lhe agrade e que faça sentido para o seu negócio. Bacana. Dentro desse pool aí de soluções, queria que você pudesse compartilhar alguns cases que foram legais, com exemplos reais aqui, Claro. que coisas legais que aconteceram. Na verdade, assim. a gente também está falando aqui, parece que o problema é só empresário, mas provavelmente vocês chegarem em empresa assim, onde você fala, cara, não sei nem como é que esse cara fez tanto com tão pouco, assim. Não, e assim, ó, longe de mim falar que o problema é do empresário, né? O problema às vezes, é a falta do conhecimento, né? É a limitação, e é por isso que a gente entra, né? Para poder somatizar. Porque o empresário, ele teve a ideia, ele teve a raça, né, de fazer a coisa acontecer. Méritos todos. Méritos totais. Nós estamos ali para somatizar. O que acontece quando a gente chega nesse momento? Tem empresa que a gente já foi entregar o diagnóstico e falou, olha, infelizmente, dentro do que a gente tem aqui de construção, não há viabilidade de continuidade. Então, uma empresa que já está com ruptura de estoque, já não tem crédito com nenhum fornecedor, que já não tem mais score com nenhuma instituição financeira, aí a gente leva duas situações. Ou de trazer um investidor para dentro da operação, ou de criar um valuation para que, no mínimo, ele possa ter algum retorno do negócio. Né? Porque a gente fala muito do mercado intangível. Então, para determinados negócios, a marca ela tem um peso muito forte. Para algumas situações. Mas tem muitas que, infelizmente, não tem o que ser feito. Sabe? E uma coisa que a gente fala, né? A gente não faz mágica e nem milagre. Né? Quem dera se nós pudéssemos ter solução para tudo.
né? Imagina que maravilhoso que seria. Né? Mas mesmo nessa situação mais complexa, às vezes a gente sentar com o empresário e falar assim, olha, eu vou fazer um capital, vou pegar um capital com um terceiro para pagar o diagnóstico. E a gente é bem sincero, fala, olha, nós vamos fazer um trabalho para você aqui sem custo, tá? Porque não adianta nada você pagar e eu trazer uma resposta que você já sabe, aí eu passo a ser mais um problema para você. E aí a gente tem a questão também do senso do valor, né? Do quanto o cara está se dedicando. Então fala, segura, vamos ver o que a gente consegue entregar para você sem custo, vamos avaliar, vamos discutir, né? Pelo menos para você ter um passivo a menos. Aí entra um pouquinho do seu pai, paga nós lá na frente. Isso, cara, a gente tem Depois paga um coração muito grande, sabe? De chegar empresários ali com ideias, com projetos maravilhosos. Puxa, mas não vou conseguir, e é o que eu tenho de retirada, ou eu não tenho isso de retirada no mês. Cara, fica tranquilo. Vamos viabilizar uma situação aqui. É legal, você falou também que talvez trazer um terceiro, um investidor. Vocês vão atrás também dessa pessoa ou não? Vocês só indicam, cara, vai atrás do investidor aqui, o negócio é bom, talvez falta o fôlego que você precise, talvez, né, é algum projeto que você colocou e aí não tem aquele gás todo, você vai precisar de um aporte financeiro maior, mas traz o investidor, porque teu negócio é bom, ele já é validado. Perfeito. O empresário é bom, né? Porque a gente investe em pessoas, né? A gente não investe em negócio só, a gente investe em pessoas. Não adianta nada, o cara tem uma baita de uma ideia e o cara não tem uma boa índole. Perfeito. Uma situação que vem crescendo muito, sabe? De investidores que buscam a Sagace com valores e falar, pessoal, o dia que vocês tiverem um projeto, uma ideia, algo que seja disruptivo ou que tenha aí margem de retorno, eu tenho X em capital para poder investir. Né? Já tem esse Já tem. O mercado mudou muito, né? Antigamente falava-se muito no mercado imobiliário, investimento em bolsa, criptomoedas, né? E de uns tempos para cá, vou pegar a pandemia para cá, tem muitos empresários e investidores que estão entrando nessa modalidade híbrida, que é a sociedade com investidor. Então a gente tem uma empresa que a gente atende aqui do mercado fotovoltaico, né? Que eles são de Ourinhos. Tem um investidor de Londrina que fez um aporte, ele não entra na operação, ele tem uma promessa de retorno em 18 meses para começar a ter o resultado. Então eles pegam esse valor, investem dentro de uma nova sede, faz a estruturação, contrata gestor e pessoas e aí faz a administração de valor. Então tem já muito desses empresários, né, que talvez já tenham aí, já estejam muito bem aí dentro da operação financeira e eles colocam esse valor na ponta. Além de fundos, né, a gente estava recentemente negociando com um fundo internacional para um cliente, só que eles começam a investir a partir de 5 milhões de dólares. Nossa. Então você tem que ter um negócio gigante. Como tem outros menores, né? Até mesmo subsídios, né, federais também, né? E aí vocês, por exemplo, aí se precisar, vocês fazem o valuation da empresa para falar, cara, até antes de investir, vocês fazem o valuation da empresa? Perfeito. Um dos produtos que a gente mais comercializa é valuation. Né? O valuation antigamente era mais na dissolução de sociedade. Briga e divórcio. Nossa, era uma coisa absurda. Brigar, o contador que passava muito, né? Fulano de tal tá brigando. A gente falava, vai ter valuation para fazer aí, quer ver? Aí dava 2 semanas, né? Agora não, é muito valuation para investidores. Né? Ou, eu sou empresário, eu sou sozinho na minha empresa. E eu tenho um gestor que é a alma da minha empresa. E eu queria dar 10%. Eu vou fazer um valuation para que ele tenha o senso do pagar, mas eu quero que ele seja meu sócio. Então isso vem acontecendo muito também. Entendeu? Ou eles fazem um valuation meramente para poder expor aos gestores ou às pessoas que eles querem na operação, e a operação se paga a parcela, a cota dele dentro do investimento. Então hoje o valuation ele vem sendo utilizado de uma forma mais estratégica, né, do que propriamente para resolver um problema aí de sociedade ou patrimonial. Então isso é bem bacana e interessante também no mercado. E voltando àquela questão dos cases de algumas empresas que vocês atenderam, que deram certo, cita pra gente aí. Tem uma empresa que eu falo muito, inclusive eu estive lá na sexta-feira, que é a Tiquititos, que é uma empresa de biscoitos de polvilho. Né? A Lúcia, que é uma das diretoras, que poxa, virou uma amiga nossa, uma pessoa que eu admiro demais. Eu fui fazer um diagnóstico, né? E ela bem descrente, falou, olha, eu estou bem descrente da minha empresa, ando muito estressada, mas faz aí o diagnóstico. Depois de 30 dias a gente vê o que vai dar. E aí no frigir dos ovos fizemos um diagnóstico, entramos com intervenção e eu fiz questão de assumir, porque ela é de Sertanópolis, é uma empresa que eu já conheço há muito tempo e sempre quis entrar. Então a gente tem a questão do cliente desafio. Quero entrar. E memória afetiva ainda. Memória afetiva, é de lá, né? Consumia muito produto.
E hoje, graças a Deus... Produto já validado. Já validado, muito conhece. bom. Maravilhoso, vocês têm que provar. Tiquititos. Depois patrocina aqui, viu, Lúcio? Manda um brinde aqui pra ele. Lúcio, por favor. E aí a gente meio que triplicou o faturamento deles. Estamos com um projeto já fora do país. Caramba! Né? Era uma empresa focada muito no varejo. Então a gente abriu outros canais, então a gente abriu grandes contas, a gente abriu private label, grandes marcas estão começando a produzir com eles, abrindo canal de distribuição, então a gente começou a expandir a nível nacional a marca, criamos já uma segunda marca, né? Então hoje a gente está diante de um faturamento e a gente já olha e fala, nossa, meu, só isso, precisamos melhorar e tal, não com ingratidão, mas sabendo do potencial. Então uma das características da Sagacy é de entrar dentro de uma empresa e ver potencial. Né? Às vezes o empresário está dentro do furacão, ela estava dentro desse furacão. Cuidava de vendedor, cuidava de vendedor que batia o carro. Falei, cara, tua cabeça tem que estar lá fora, você tem que estar vendo o mercado, você tem que estar valorizando a sua marca. E aí é um cuidado que a gente tem que ter. Quando o empresário ele começa a ser funcionário da empresa, tem algo errado. Quando ele começa a ficar refém do seu negócio, tem algo errado. Então esse é um dos grandes cases que a gente tem. A Tecnoar, que é uma empresa de automação, né, que está conosco aí há mais de 14 anos, né, que já estamos aí para fazer a abertura da segunda loja, uma loja maravilhosa. Né, hoje eles atendem todo o market share 43, Norte Paraná. É uma empresa bem pulverizada. Nós tínhamos lá uma média de 5 colaboradores. Hoje tem quase 30 colaboradores diretos na operação. Olha, que beleza. O Beto Cavicchioli, que é um baita de um amigo, um parceiro. Né. Recentemente, uma situação triste. Eu falo que a pessoa que deu start na Sagacy faleceu, que é a dona Cristina, dona da Gelobel. Eu não contei, mas o primeiro cliente da Sagacy foi a Gelobel. O da Silva foi fazer mentoria lá, dar pitaco de graça. E ali ele pegou gosto na coisa. Né? Então eu falo muito com a Dani, com o Bruno, né? O quanto eles são importantes para nós. Então a Gelobel com 2 casas e a gente sempre com eles. Né? Expansão para as lojas de shopping, expansão aí para Curitiba. Já tem outras no radar, que ainda está um pouco no planejamento, 25/26, mas é um outro grande case e é o nosso primeiro cliente. Né? Então, que está com vocês até hoje. Está conosco até hoje. A gente atende todas as áreas da empresa, sabe? Eles vão na Sagacy, nós vamos até a Gelobel. Né? Eu vou mais na Gelobel Dom Pablo, os outros vão lá para atendimento, mas eu já me deu o luxo um pouquinho, né, de poder ir lá, que eu gosto demais, sou muito bem tratado. Né? E é um outro grande case que nós temos. E manter um cliente em consultoria por 16 anos não é uma coisa simples. O que você falou da Gelobel agora é engraçado, né? Por que cada um tem a sua de preferência? Ah, cara, é um negócio fantástico. Não né? é? Cara, pra mim, Gelobel, a que eu mais gosto é a da Duke. Da Duke. E não é... E aí fala assim, William, a costela é diferente, o que tem? Então... Cara, a cerveja é mais gelada lá, né? Agora tem uns que já tá lá no Aurora, que abriu o Aurora agora. Lá tá bom. O Catuaí também é atendimento maravilhoso, o Boulevard. Não sei, toda vez que a gente fala, ó, vamos pro Gelobel, cara, a gente se desloca Duque de Caxias. Duque de Caxias. Já aconteceu da gente estar no shopping, cara, vamos pro Gelobel? Vamos. Sair pra Duque. Você vai. Fernando, é um negócio que não tem explicação, porque todo mundo faz isso e eu também. Aí eu tenho lá dentro lá da Dom Pablo, eu tenho o Cezinho, eu tenho o Sidão que me atende ali, tem o Diegão que me atende lá. Eu acho que é isso também, né? Você se sente bem, né? Você se sente bem atendido, eu acho que é isso também. E eu vejo que é públicos diferentes também. Que nem você falou, da Dom Pablo, você pode ver que é uma galera de happy hour e tal, né? É mais conversa na mesa. Já não, a da Duque é mais família mesmo. Família, perfeito. E aí eu vou lá, mas eu me sinto muito bem, assim. É maravilhoso. É impressionante. É um segredo que tem ali na Gelobel que ninguém desvenda, né? Nós estamos há 16 anos e eu falo, amor, vamos para um lugar diferente? Aí começa a rodar e o carro já começa a dar seta sozinho, né? Genópolis, aí vira ali Montevidéu e quando vê... Tá lá. Já está ali na Dom Pablo. É isso mesmo. E é um case que a gente tem muita gratidão por tê-los dentro da Sagacy. Legal, esses são os cases de sucesso, mas aí não precisa citar nome. Casos que não deu certo. Tem, claro que tem. Como é que é o sentimento primeiro, né? Uma frustração absurda. Primeiro a gente tem que avaliar, né? Aonde foi o erro? A gente já errou? Claro que já. Né? Imagina se nós fôssemos infalíveis, né? Nosso honorário seria 10 vezes o que é hoje e todo mundo pagaria. Mas é frustrante, sabe? Às vezes a gente definir uma situação e aí o cliente executar, imputar um valor e não ter retorno. E às vezes o cliente rompe o contrato de imediato. Às vezes o cliente fica um pouquinho mais conosco, mas a gente sabe que ele já está insatisfeito, né? Que talvez ele zerou um valor que ele tinha ali para investir, que tinha que ser na assertividade e não deu certo. Mas sem aqui ser demagogo, faz muito tempo
né, que a gente não tem esse tipo de problemas? Primeiro porque a gente trabalha um lado conservador, porque a gente avalia muito o cliente. Por isso que a gente criou um método próprio, que é do diagnóstico. Então a gente tem um diagnóstico, plano de ação, execução e PDCA. Então tudo que a gente vai fazer a gente tem que mensurar. Né? É patologia médica. Não vou te prescrever absolutamente nada sem entender, sem fazer um raio-x, sem ter um diagnóstico do teu negócio. Então esses erros passados que nos machucam até hoje, porque a gente tem isso, né, como um problema realmente, né, que precisa ser tratado, mas ainda nos incomoda, mas também nos traz um senso de alerta em tudo. Então fez a gente poder criar novos mecanismos, padrões, ferramentas, para que isso não aconteça mais. Às vezes acontecem coisas mais pontuais, que são facilmente revertidas, né, mas grandes decisões, hoje a gente tem um corpo técnico muito forte, que valida, que tem projetos, que tem avaliações. E aí, eu acho que o que você falou é verdade. Quanto mais vai passando o tempo, essa taxa também vai caindo, né? Porque você vai trabalhando mais, vai executando mais, né? É um negócio chamado lições aprendidas. Lições aprendidas. É um termo que a gente utiliza, né? Muito na área de software. A nós também. Então, todo final de projeto você faz ali sua listinha, o que deu certo, o que não deu certo. É quase, e você cataloga aquilo lá para você. Pra você, quando for começar o projeto, falar, isso aqui já passei por aqui e eu tomei essa solução. É igual a ANAC quando cai um avião. Ela não quer saber porque o avião caiu. Não, ela quer aprender para não cair outros. Já caiu, infelizmente. Não é para evitar a queda daquele. Tem um termo PDCA, né? Que é planejar, desenvolver, né, executar, checar e agir. Aí o Thiago brincando, ele fala que o nosso PDCA é promete, depois corre atrás. Então tem hora que você tem que se reinventar, né? E na frente do cliente você não pode titubear. Mas é legal também que você traz uma responsabilidade até para você se desenvolver, né? Muito, muito. No começo da consultoria, o da Silva sempre sentava do meu lado. Então a gente tinha sinais com as pernas. O cliente perguntando tal coisa, toque aqui, toque ali, vão para cima e faço, entrego. Já tem, claro, já tem uns 10 que já foi feito. E na hora, né, você é da oratória, da área comercial, você desenvolve esse senso mais crítico, né? Claro que sem trazer nenhum tipo de dolo para o cliente, mas a gente tem que improvisar. Improvisamos muito já, sabe? Para hoje a gente ter segurança em tudo aquilo que é perguntado. Né? Porque nós somos, assim como médicos, nós somos avaliados diariamente. Né? Qualquer dorzinha que dá mais e tem a minha prescrição, eles vão cair de cima. Mas isso é maravilhoso. Num termo importante. Quem está querendo empreender, quem está começando agora, tem que esperar, tá tudo pronto, lindo, maravilhoso, ou já tem que ir? O que você acredita que seja o caminho aí? Eu uso uma frase que é legal para alguns momentos, né? Que fala que antes feito do que perfeito. Você sabe quando que nós vamos encontrar a perfeição? Nunca. Ela não existe para nós. Perfeito é Deus, ponto. Então a gente tem que ter o mínimo de organização e gestão para poder rodar. As coisas elas estão acontecendo de uma forma muito acelerada. Tem clientes que ficaram para trás e não voltam mais no time. Tem ideias que foram pensadas há 1 ano atrás, 6 meses atrás, se colocada agora ela não funciona. Então eu falo para o empresário, não morra com a dúvida. Senta, vamos conversar. Independente do que é a tua história, o teu projeto, traga para a Sagace, vamos discutir. Entendeu? Não existe um momento ideal. O momento ideal é agora. É claro, vai chegar aqui e falar, olha, esquece, não vai rodar, não vai funcionar. Você quer franquear o teu negócio, mas você não tem nem patente da tua marca, você não tem nem registro. Você não validou a tua empresa, calma. Aí sim, né? Aí a gente... Mas na grande maioria, há um excesso de perfeccionismo que pode ser ruim. Então a gente fala, tem que ter equilíbrio. E é onde a gente consegue entender e muitas vezes no percurso ajustar a rota e chegar no destino ideal. E William, o que é um tempo de maturação de empresa, assim, que você fala assim, cara, passou essa fase, que nem, sei lá, começo, não sei se tem um tempo. Tem? Qual que é esse tempo de maturação de uma empresa? Geralmente a partir do 3º ano. Né? A gente tempo, fala, né, cara? A gente fala ali do período de introdução, o período ali de maturidade, mesmo. De validade, né? Então, assim, 3 anos é um período ideal. Você tem 3 ciclos que você precisa passar, né? Para você entender mesmo o mercado, para você entender se você está no caminho certo, se o teu produto vai ficar obsoleto ou não, se você vai ter que reinventar, se o seu produto ele vai ter recorrência, se o teu serviço realmente está sendo bem atualizado. E dependendo da região, 3 anos já traz uma validade absurda. Dependendo da empresa, da estruturação, 1 ano já traz um histórico muito perfeito para a empresa entender, olha, o meu modelo de negócio é o ideal, entendeu? É que é difícil você prescrever, né, um tempo,
né? Um tempo com a pessoa certa e 1 ano. Com a pessoa errada, ela quebra antes. Então, ou ela... mas tem até os indicadores aí do Sebrae e outras empresas, né? Que o índice que é sempre muito alto das empresas que nem passam no primeiro ano. Não passa. Geralmente elas ficam de 50% para mais. Perfeito. E justamente no primeiro ano é o ano que o empresário muitas vezes tem que aportar no negócio. Então não tem segredo, vou empreender, vou começar a ganhar dinheiro em 6 meses. É uma ilusão que as pessoas criam, né? Não, tem fator externo, né? Imagina o cara que foi empreender em 2020, aí veio a pandemia. Pois é. Aí você tem a pandemia... Como é que você vai validar o negócio do cara? Em pleno 2020, pandemia. Não entrando na esfera política, mas a mudança de governo... Não estou dizendo se é bom ou ruim, mas ela muda com o quê? Com a cabeça. Né? A Bolsa de Valor ela é muito alienada a isso, à especulação. Né? Então muda o governo, independente de direita ou de esquerda, o empresário ele já fala, e agora? O que vai acontecer? Você viu? As pessoas também, elas começam a comprar, não começam. A gente que é do comércio, teve eleição municipal. Travou. E já travou, né? Nossa, esse mês tá horrível. Né? No termo direto, é um mês que tá estranho. Né? E as pessoas não gastam, né? Não sabem mas emprego, é o receio mesmo. E a galera não sabe, mas não é a política que vai fazer o negócio dele. Né, Nunca foi. Né? É claro que ela poderia ajudar. Ela poderia auxiliar. É o papel, né? É o papel. Ou não me atrapalha. A gente tá nessa situação, só não atrapalha, gente. Deixa quieto. A gente que se vira por Mas aqui. o problema nosso é isso aqui, ó, a informação muito acelerada. Coisas que não vão acontecer. Diz que o ser humano ele pensa uma média de 20 a 30 mil pensamentos negativos por dia. E aí você tem informações chegando do mundo inteiro aqui na tua mão. Qualquer decisão que você vai tomar, você fala, ixi, olha o que está acontecendo lá no Iraque. Olha o que aconteceu em Israel. Pronto, olha a Rússia, olha a Ucrânia. Quando estourou a guerra, falou, galera do céu, vamos abastecer os carros, vai ficar sem combustível. Que nem cara, já tá 1 ano e pouco de guerra lá. Mas é a especulação, a informação acelerada, entendeu? E aí não temos como controlar. Fator externo, foge. E aí pode quebrar o negócio. Se um negócio que o cara já começou para ter retirada no 2º, 3º mês, se ele não for um negócio muito fora da curva, esquece. Então é uns 3 anos, 2 anos a 3 anos hoje. Boa dica. Mercado moderno. Boa dica. O que a gente fala sempre, né, cara? Papo bom, voa. William, na verdade é assim, primeiro a gente queria que você indicasse, não sei, um livro, que nem você falou, eu vejo muito podcast, vejo série. Indica aí pra gente, talvez, um livro, uma série que você recomenda pra quem quer empreender. Eu trouxe 3 indicações aqui. Então, primeiro, empresas feitas para vencer, Jim Collins, então que vai te trazer uma esfera. E o mesmo Jim Collins, ele traz um livro que é maravilhoso, é Como as Gigantes Caem. Então, leiam as duas. Olha que legal. Leiam as duas, para você entender as duas esferas do mercado, né? Do como você vai crescer, de como você pode evoluir, ou de como as grandes caíram e você que ainda não é grande consolidado também pode cair, né? O excesso de preciosismo, o excesso de confiança arrebenta. E aí tem outra aqui que eu acho maravilhoso, que é o 10 vezes, né? Que é do Grant Cardone, que ele fala da diferença entre o sucesso e o fracasso. Do como você deve potencializar 10 vezes as coisas boas dentro de uma operação, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas esses 3 livros, ou em especial esses 2 do Jim Collins, esses são fantásticos para você ter uma leitura aí de mercado e entender que por melhor que você seja, você pode cair, você pode quebrar. Aí ele traz a Kodak ali, entre outros cases que infelizmente entraram em ruína, né? Verdade. Caramba. Você também tem seu momento agora para você falar com o seu público, divulgar suas redes sociais. Opa. Bom, pessoal, pegando aqui o gancho rapidinho, né? Pegando a questão do BNI, né? Que nós temos o nosso pitch. Grupo Sagace, uma empresa que tem aí mais de 16 anos de mercado, que tem como grande especialidade a estruturação, reestruturação e expansão de negócios. Tá? Então, hoje a gente traz 28 soluções empresariais que podem ser atendidas em todos os segmentos, pequeno, médio e grande porte, entendeu? E o principal, é o que eu falo sempre, a gente fala de expansão de negócios e para expandir negócios nós temos que expandir a Sagace, né? Nós temos que ser a nossa prova social. Então hoje a Sagace ela tem 5 unidades próprias, Londrina, Maringá, Curitiba, São Paulo e Dourados, e nós temos 8 franquias já do Grupo Sagace em rodagem a nível nacional também. Uma empresa que foi constituída em 2023 e aí, em menos de 1 ano já tem 8 franquias. Então, se você pensa em estruturar, reestruturar e expandir o seu negócio com autoridade,
venha para o Grupo Saga-se. Vocês têm Instagram? Isso, olha lá. Tem. Grupo Saga-se O Flash já colocou lá, rapaz. Já colocou lá. Aí, Flash. Grupo Saga-se William, Consultoria. Legal. E quem quiser levar a consultoria da Saga-se de repente para sua região, sua cidade, como funciona? Pode chamar no Instagram? Chama no Instagram. Tem o meu WhatsApp também aqui, que é o 996383897 Nós atendemos a nível nacional. Nós hoje temos mais de 67 especialistas, cada especialista dentro da sua área de atuação. Então a gente tem cliente no Rio Grande do Sul, nós temos cliente em Boa Vista, em Roraima, em João Pessoa, em Salvador, Manaus. Então onde o seu negócio estiver, se você realmente quiser fazer a coisa acontecer, venha para o Grupo Saga-se. É isso aí. Sensacional. Sensacional. William, queria agradecer em meu nome, em nome do podcast, do Eric, a sua participação. É muito conhecimento, né? São 16 anos de história só da Saga-se aí, então parabéns pelo grupo. Eu acompanho vocês ali nas redes sociais, do da Silva, da própria Saga-se. Parabéns, já fiz projeto com vocês. Então eu só tenho a agradecer aí você ter tirado um pouco do seu tempo para compartilhar com a gente todas essas histórias e ensinamentos aí, viu? Eu acho que a melhor forma de você aprender é você compartilhando conhecimento. Mas para mim foi um grande privilégio. Conheci o Eric dentro de um projeto que ele levou para a Saga, se virou um parceiro, encontrei ele no BNI. Hoje nós estamos aqui fazendo esse podcast maravilhoso, que eu desejo todo o sucesso do mundo. E o que o grupo puder compartilhar, o que eu puder compartilhar, contem comigo, que sempre vai ser um grande prazer. É isso aí, galera. Maravilha. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Mais. Caramba, voou.